Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dahayam Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo todos vocês. Nós vimos aqui na aula de ontem, né? 14, né? No qual Krishna Guru apresenta o fato de que existe um componente divino no Maya, no Jiva, em Ishvara naturalmente, e no mundo também, né? E que todo esse aspecto divino e o aspecto humano, né? Matéria e energia, o aspecto Jagata, tudo isso é um produto das três energias de Maya. E é muito difícil sair da corrente do samsara, né? Foram os versos e as exposições de ontem. E a receita, o remédio, né? É simplesmente compreender que existe um princípio criador que sustenta essa criação aparente de modo, né, inteligente, precisamente estruturado e desenhado, seguindo determinadas leis e princípios que precisam ser conhecidos, né? Então, nós estamos nos movendo, né, para o estágio, a parte dos ensinamentos do capítulo 7, que vão enfatizar a importância deste relacionamento com o Criador. A criatura precisa integrar o Criador, compreender o Criador, se ela realmente quiser atravessar ou sair ou deixar a floresta, o oceano do samsara, né? As pessoas acham curioso isso, porque essa ênfase nesse aspecto religioso. A religião nada mais é do que uma ciência, digamos assim, no qual existe um criador, uma criatura humana e no qual o relacionamento, a natureza do relacionamento entre Jiva e Ishvara é devidamente estabelecida e compreendida. Isso é religião. E a religião védica é, segundo a minha opinião, é a mais sofisticada, mais clara, mais convincente, a mais madura, né? Então, não existe modo de nos tornarmos pessoas bem resolvidas espiritualmente sem, né, compreendermos o nosso relacionamento com o Criador. Ah, não, não existe Criador, etc, etc. Então, tudo bem. Se não existe Criador, então esta é uma ordem caótica, né, onde tudo ocorre por acaso, porque entre tantas leis e princípios, as mais fundamentais são os princípios éticos, morais, que determinam os méritos nossos, os nossos karmas, né? Os princípios karmas, causa e efeito, causalidade. Existem leis e princípios sustentando esta ordem aparente. Se o indivíduo ele não compreende o Criador e essas leis e princípios, né, ele é um materialista. Se ele é um materialista, ele acredita que não existe realmente um criador e que não existe uma inteligência, né, uma estrutura, né, que seja com base a meritocracia, que tudo ocorre por acaso. Não compreendendo o Criador, o indivíduo desenvolve uma vaidade, um ego que o conduz a concluir que somente ele é responsável pelo seu futuro, pelo seu destino, pelo seu parábada.
Se nós não compreendemos Ishvara, nós, conscientemente ou subconscientemente, nos sentiremos totalmente, 100% responsáveis pelo nosso futuro. E esta ignorância, este equívoco, produz muito sofrimento e muita perturbação mental, emocional. Não que Ishvara vai se vingar, você não acredita em mim, pá, toma essa. Não. É simplesmente porque o indivíduo, não compreendendo o Criador e suas leis e princípios, ele desenvolve essa fantasia, essa utopia de que está tudo em suas mãos e, portanto, ele é 100% responsável pelo seu destino. E ele vai fracassar invariavelmente, porque é impossível você controlar todos os fatores que operam no campo dármico. É um exercício em total impossibilidade. Então, o que ocorre com o indivíduo? Ele vai se frustrando, vai se frustrando, vai se frustrando, vai ficando sempre mais nervoso, agitado, tudo porque ele rejeitou a ideia de que existe um Criador e uma criação que foi desenhada inteligentemente, cujas leis e princípios precisam ser observadas e seguidas. Ah, não, não, aqui é tudo caos. Aqui é uma grande loteria. Não existe méritos, né? Então, parece que o único propósito desse universo é a gente consumir experiências, objetos de experiência que nos deem prazer, satisfação. Só que esses prazeres, satisfações, eles são em meio a tantas dores e eles são muito impermanentes, temporários, momentâneos, né? Até o cara se tocar que o erro fundamental foi não reconhecer esse princípio inteligente que rege esta ordem aparente, o cara já detonou o seu complexo corpo-mente-sentidos, né? Desenvolvendo muita perturbação, muito sofrimento, sofrendo de modo, muitas vezes, terminal a doença do samsara, né? Então, o Lord Krishna está apresentando o fato de que aqueles que compreendem este princípio, inteligência suprema, conhecimento de tudo, e aqueles que se render, eu reconheço, sim, né? Eu reconheço e eu tenho reverência e eu tenho gratidão pela oportunidade. Eu sei que tudo isso não é por acaso, o universo não é um fenômeno caótico, mas é desenhado e sustentado por leis, e a física, a observação dos fenômenos físicos nos permite inferir isso também. Então, aqueles que se rendem a mim, aqueles que me reconhecem e que compreendem que existem leis e princípios que precisam ser observados, somente aqueles que compreendem irão atravessar o oceano do samsara. Pura lógica. Não é lógica, Mariné? Vedanta é lógica pura, né? Não tem nada não, Deus, o que é Deus? Tem nada realmente de puramente religioso. Quando nós chegamos no Vedanta, nós estamos no campo da espiritualidade, que é uma mistura de ciência, religiosidade e espiritualidade. Ciência, religiosidade, espiritualidade. O objetivo final é a espiritualidade. A espiritualidade é o reconhecimento de que eu sou simplesmente o espírito de tudo, né? A essência de tudo. E eu sou livre de tudo isso, porque tudo isso não passa de uma projeção, uma sobreposição que ocorre dentro do âmbito da minha própria existência, como consciência e existência. Então, devido aos três gunas, fica difícil atravessar, e o desdobramento de tudo isso vai apresentar que existem papas operando que impedem as pessoas a reconhecer Maya e Ishvara e o modo qual os gunas amarram todos nós no samsara, né? Somente aquelas pessoas que me compreendem, né, que aceitam, reconhecem a minha criação e as minhas leis e princípios que harmonizam todos os seres vivos e inertes, né,
irão sair da problemática do samsara, irão se curar a doença do samsara. Esta é a solução. Krishna diz que esta não é a solução, mas é a única solução. As pessoas precisam se entregar a mim. Entregar significa o quê? Não é entregar de modo, ok, que seja feita a sua vontade. Não, eu reconheço e compreendo o relacionamento entre eu e você, eu sei das minhas responsabilidades, mas ainda assim, eu jamais esqueço que você é o meu Criador e que eu vivo numa ordem aparente regida por suas leis e princípios, e entre eles o mais importante é o Dharma. Eu devo viver em harmonia com o Dharma. Se eu quiser crescer, purificar, desenvolver e obter o autoconhecimento que liberta. Aqueles que se refugiam em mim, aqueles que transferem a dependência do mundo para mim, que o façam de modo humilde, aqueles que transcenderam a arrogância do ego, que acredita que não existe um princípio Deus, mas que tudo é somente matéria e energia, né? Aqueles que dizem, eu não preciso de religião, vocês precisam sim compreender a ciência de Nietzsche, a ciência Ishvara Jiva Jagata, a ciência do Gita, a ciência do Karma Yoga, do Dharma Yoga, e humildemente, né, se render ao fato de que somente Ishvara rege e entrega os nossos Parabhada Karmas, porque o Ishvara é a totalidade de todos os fatores corroborando para os nossos destinos a nível coletivo e pessoal. E aí, nesta passagem, ele fala sobre Brahman, ele lança as escrituras para Ishvara, pura inteligência, antes mesmo de projetar esse universo, né? Se bem que não existe uma temporalidade linear, mas embutido na criação existe também as leis e princípios espirituais, religiosos, morais, né? Então, essas escrituras servem para que Ishvara estruture o campo do ponto de vista do Jiva-Atma, né? Então, chegam as escrituras de Ishvara, de Brahman para Ishvara, de Ishvara revela-se para os rishis que estavam querendo compreender, fazendo essas questões, investigando, contemplando essas questões mais existenciais da experiência humana, né? E essas escrituras são escritas pelos rishis e depois passados dentro do âmbito da nossa tradição param, professor para discípulo, discípulo para, né, que se tornam professores e assim em diante. De modo que nós possamos transferir a nossa dependência do mundo, que é algo extremamente inseguro, transferindo-a para o Criador, Ishvara, Saguna Brahman, e, em última análise, transferindo para a essência de Ishvara, de Saguna Ishvara, que é a mesma essência de Nirguna Ishvara, que é a mesma essência do Jiva Atma. Todos nós somos somente o Atma. Mas no início você tem que reconhecer o Criador, compreender este relacionamento e se relacionar de modo adequado com o seu Criador. Não é assim, Marcelo? Aqueles que praticam Bhakti, eles, portanto, somente eles atravessarão o oceano do Samsara. Aqui foi colocado como Maya, né? Atravessarão este Maya. Atravessarão este Maya, eles se libertarão do poder, né? O poder ilusório do Maya. Portanto, qual é a solução? É apresentado como devoção, Bhakti, reconhecimento do princípio criador, com a totalidade de todos os fatores operando no campo e produzindo os nossos destinos de momento a momento, a nível pessoal, circunstancial e universal.
a solução que Krishna chama aqui de resignação, né? Caso contrário, rendição, são palavras que contêm os mesmos significados. Resignação é a aceitação inteligente daquilo que não pode ser mudado. Saibam, aceitem que existe um Criador e que esta ordem aparente é regida por minhas leis e princípios. Portanto, se você está experimentando Papam, saiba que este Papa foi desenhado sobre medida para você. Aceite. Existem leis. As coisas não ocorrem por acaso. A próxima pergunta, então, seria: o que é exatamente devoção e bhakti? Isso Krishna irá esclarecer nos próximos versos. O bhakti passa por 3 estágios, né? O Krishna aponta aqui 3 tipos de bhaktas, ou de devotos, e que o Swami explica, né, de modo, no final, conclui que não são 3 tipos de devotos, são 3 estágios, né, do devoto, que inicia a nível mais, né, mais infantil e vai desenvolvendo a sua devoção com o Criador. E nós já vimos isso em diversos textos e veremos mais uma vez aqui para que permaneça sempre mais claro, firme e vivo em nossas mentes, né? O Vedanta, eu costumo dizer, o Vedanta é simples, os ensinamentos são praticamente, né, repetitivos, os mesmos, apresentados organizadamente, diferentemente aqui e ali, e precisa ser repetido, porque essa ignorância do materialismo, ela foi repetida de forma tão intensa, através de muitos dos nossos nascimentos, que ela permaneceu entranhada, arraigada, né, na nossa mente consciente, inconsciente, subconsciente. Então, o Vedanta ele vai repetir, 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 tudo isso baseado em pura lógica, né? Ciência da religião, a ciência da realidade, a ciência da consciência, como queiramos colocar, né, dependendo do nível. E, mais uma vez, nós estamos vendo que o Bhakti inicial, aquele Bhakti mais infantil, é aquele que só pensa em Ishvara quando está em apuros, né? Qual é a vantagem? Pelo menos ele tem para quem correr, né? Eu conheço pessoas, inclusive pessoas de família, né? Minha família era muito grande quando eu era jovem, e pessoas que sempre negaram Deus, mas quando ficaram velhos, idosos, começaram a ir para a igreja. Aí começaram a se apegar em Deus, né? A contar com Deus, para ter alguém para onde correr, porque agora eu não sei o que vai acontecer. Me disseram que eu talvez vá para o céu, e se eu chegar no céu, e se o Criador estiver meio chateado comigo, né? Então, deixa eu fazer as pazes com o Criador e eu vou para a igreja, porque a gente nunca sabe, né? Se existe alguma coisa além da matéria, né? Além da energia, é melhor eu apostar nesse fator também, né? O fator Deus, né? Então, o primeiro Bhakti é aquele Bhakti que só pensa em Deus quando está em apuros. Portanto, a devoção é uma emoção, uma qualidade mental, emocional. Ela é mais, se expressa através da emoção, a emoção de gratidão, de reverência, de apreciação, de doação, né? De aceitação. Então, esta emoção, que é uma emoção muito superior às emoções humanas fundadas, baseadas nos nossos quereres e não quereres, né? Essa devoção sublime, né, pura, elevada, ela vai crescendo, ela vai num crescente, né, num crescente, ela vai refinando, refinando cada vez mais na medida que o buscador de moksha vai amadurecendo, né? No início, a gente quer que Ishvara nos proteja de circunstâncias mundanas, né?
Neste estágio, Deus não é o fim, mas é o meio. Então, eu uso Deus como um meio para me proteger. Eu quero proteção e eu quero o que eu quero, né? E eu estou pedindo a Deus, né? Ele está apresentando de modo mais genérico. Eu transfiro a dependência do mundo para Deus, a dependência a Deus. Isso já é uma evoluçãozinha no ponto número 2, né? Eu vou transferindo a minha crença nos objetos do mundo para a crença de que Deus, e somente Deus, irá me dar segurança e estabilidade. Eu vou transferindo essa dependência do mundo para Deus e eu vou descobrindo que Deus se torna muito vivo na minha mente, né? O objetivo da minha vida se tornou refinar este relacionamento para com Deus, né? É um bhakti mais elevado. Então, o primeiro é simplesmente eu quero este relacionamento como um meio para obter coisas do mundo. O segundo, eu quero este relacionamento porque eu me apaixonei por Deus, né? Eu compreendo Deus, eu estou me tornando quase um karma yogi, né? E eu estou agora focado em Deus e eu percebo que esta emoção de devoção para com este princípio inteligente, o Criador, ele, de qualquer modo, produz uma determinada fragrância na minha vida que faz de modo que eu esteja satisfeito e pacificado até mesmo em meio a algumas adversidades, né? O terceiro nível de Bhakti é que o Deus não é nem o meio, nem o fim, mas Deus é a natureza de todos nós. O meio, o meio também é diferente de mim, o fim também é diferente de mim, mas quando eu vejo Deus como a natureza do Jivatma, né? Deus não é nem um meio nem um fim. O Senhor, no Gita, no capítulo 18, no último capítulo, ó Arjuna, o Senhor reside no coração de todos os seres. É o substratum, é a essência que pervade o complexo corpo-mente, a parte mais sutil, né? O corpo sutil é pervadido por este Lorde, este Senhor de tudo e de todos. O Senhor que você está buscando não existe fora de você, é a sua própria essência, né? Este Senhor, Deus, sou eu mesmo. Esses são os três níveis de Bhakti. A pessoa tem que passar, e somente quando uma pessoa chega a esta última compreensão, que é autoconhecimento, somente possível através do autoconhecimento, ela obtém a libertação, a liberdade da dependência tanto do mundo quanto do Ishvara Criador. Agora ele depende da essência de Ishvara, o Criador, que é a mesma essência de Brahman, que é a minha mesma essência, portanto, eu estou livre da dependência, porque depender de mim mesmo é independência. Você conhece aquelas pessoas que se dizem, eu sou muito independente, não tenho relacionamento porque eu não quero depender de ninguém. Então, se você não depende de uma outra pessoa, você se sente independente, né? Então, quando você descobre Ishvara, você descobre a independência, muito embora, né, a sua apreciação e gratidão pelo Criador e reverência permaneça, né? Mas de uma outra perspectiva, de uma outra compreensão, você é o Bhakta mais superior, mais elevado que existe. É um processo de graduação. Este é o Bhakti que é apontado nesta passagem do capítulo 6. O 15, o verso 15, as pessoas perversas que são privadas de sua discriminação devido ao poder de Maya, elas estão iludidas e elas desenvolveram uma natureza demoníaca, portanto, elas não são capazes de se renderem a mim. Elas não são capazes de reconhecer o Criador.
elas não são capazes de viver em harmonia com as minhas leis e princípios. Elas são pessoas com intelectos grosseiros, densos. Elas só veem, só percebem, só compreendem matéria e energia. Elas ditas serem pessoas perversas. As pessoas perversas, as pessoas se tornam perversas porque se você não compreende que existe Deus, como é que você vai compreender as leis e princípios de Deus se você rejeitou Deus, né? Você, para compreender as leis e princípios, primeiro você tem que reconhecer que existe Deus. Então, as pessoas, elas rejeitam Deus e, portanto, elas não têm nenhuma ideia a respeito das leis e os princípios designados por Deus, né? Elas não têm a menor ideia do que seja o Dharma, etc, etc. Elas se tornam perversas porque, devido a esta ignorância, excesso de Rajoguna e Tamoguna, elas não compreendem as leis dármicas e elas, inconscientemente ou subconscientemente, elas estão sempre violando as leis de Deus. Violação das leis de Deus é o pecado original. Violar as leis de Deus é ser adármico, que acaba, né, produzindo uma pessoa, muitas vezes, extremamente adármica, ao ponto de ser referida como uma pessoa do mal, uma pessoa perversa. Tudo isso devido à falta de discriminação, tudo isso devido ao poder de Maya, excesso de Rajoguna e Tamoguna, que ilude o intelecto de quase todos os seres humanos. Portanto, elas desenvolvem, adotaram, é uma palavra que dá a impressão que a pessoa fez tudo isso deliberadamente, mas é tudo um processo mais ou menos subconsciente. Devido a esta densa, né, ilusão produzida por Maya, falta de discriminação entre Dharma e Adharma, que esta é a discriminação primária que precisa ser desenvolvida, né? Essas pessoas permanecem iludidas e desenvolvem uma natureza demoníaca. Quer queira ou não, elas vão se tornando pessoas demoníacas. Por quê? Elas acreditam que o mundo, este planeta, esta vida, este mundo que nós experimentamos, né, ele nos oferece tantos objetos, experiências, que servem ao propósito de nos completar, fazendo-nos felizes, né? Então, elas vão devorando, consumindo objetos, experiência, de modo totalmente egocentrado, sem levar em consideração os outros seres e a natureza. Elas se tornam pessoas demoníacas por causa dessa ignorância, essa densa ignorância espiritual, religiosa espiritual, digamos assim, melhor ainda. O resultado é uma natureza satânica, demoníaca. Tudo porque elas não foram capazes de reconhecer a minha natureza, né, como Criador deste universo aparente. Elas nunca me reconheceram, portanto, elas nunca se conformaram às minhas leis e princípios. Aqui o Lord Krishna está apontando que muitas pessoas não compreenderam, não desenvolveram a atitude do Bhakti, nunca, né, transformaram as suas ações em práticas em sadhanas religiosas de devoção, de doação, de apreciação e gratidão, prática devocional que pode ser feita de modo ritualístico também, e num nível mais sofisticado e à vontade, num estágio mais avançado, com a atitude, compreensão devocional do Karma Yoga. Aqui ele começa a apontar que você precisa de punha espiritual para você conseguir reconhecer o Senhor e obter uma mente, desenvolver uma mente mais discriminativa, de certo modo, né, driblando o poder de Maya de cegar, de vedar, de selar, de vedar, né, a minha compreensão a respeito da natureza de Deus, que é a minha própria natureza. As pessoas ficam privadas de discriminação por falta de quê? De punha espiritual.
Elas não têm punha. Mesmo para chegar a ser um bom bhakti, elas requerem muitos punhas ou méritos derivados de nascimentos anteriores. Eu acho que ninguém aqui do nosso grupo tem problema de reconhecer isto como um fato, né? Todos nós nascemos, muitas vezes numa família grande, às vezes são pessoas que são gêmeas com outras, né? E ainda assim, cada um traz uma natureza humana diferente. De onde vem essa natureza humana? Se você fala, vem da genética dos pais, mas os pais são os mesmos, né? Os pais são os mesmos. Então, de onde vem? Vem das nossas vasanas. Ou você tem vasanas meritórias, vasanas espirituais, ou você tem vasanas materialistas, não espirituais, né? E os indivíduos que nascem sem essas vasanas espirituais, elas não chegam ao ponto de reconhecer Deus e entrar, seguir este caminho religioso espiritual que transforma e liberta. Você precisa de bons nascimentos, anteriores. E é fácil inferir isso, é muito fácil inferir isso. Aqui aponta que muitas pessoas não se tornam bhaktas porque não têm punha. Shankaracharya diz: Shiva só é capaz de projetar este universo se estiver unido a Shakti de Maya. Caso contrário, o Deva nem sequer é capaz de se mover. Portanto, como aqueles que não praticaram atos meritórios podem se esforçar para adotar ou louvar você, que é adorado até mesmo por Harihara, diedade, é uma diedade que combina os poderes de Vishnu e Shiva, Brahmas e outros. Então, nesta passagem, eu acho que é do Shankaracharya, é isso? É, é de um texto que eu nunca ouvi falar. Soundaraya Lahari. Veja bem, Shankaracharya falando sobre os fatores Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva só é capaz de projetar este universo. Shiva é um símbolo também de Brahman, né? Se estiver unido ao Shakti de Maya. Brahman não consegue projetar nada sem o Shakti de Maya. Até mesmo Shiva depende do Shakti de Maya. Caso contrário, o Deus, o Deva Shiva, nem consegue se mover, porque está faltando a energia para produzir um universo aparente. Do mesmo modo, aqueles que não praticam atos meritórios podem se esforçar, devem se esforçar, seria o caso. Aqueles que não praticaram atos meritórios em vidas passadas devem se esforçar para desenvolver a atitude de bhakta, de ser um adorador do Criador, louvando o Criador, pois esse Criador é louvado, reverenciado, né? Até mesmo e adorado até mesmo pelas grandes deidades como Vishnu, Shiva e até mesmo Brahmana e outros. Esse Criador é louvado. Significa dizer que até mesmo os grandes yanis, ainda assim, eles mantêm o louvor, né, pelo Lord Shiva, o Criador. Os deuses também louvam o Criador. Se Punya não estiver por lá, ele não nascerá em uma cultura que fala sobre espiritualidade religiosa e libertação. Ele nascerá em uma cultura materialista onde toda a vida é destinada, dirigida para produzir artha e kama, segurança e prazeres sensoriais. Naturalmente, o indivíduo que nasce como um ser humano, ele possui um determinado punya, punya suficiente para quê? Para nascer como um ser humano, ao invés de nascer como uma barata.
Para nascer como um ser humano, você precisa de algum punha que possa te propiciar um intelecto, mesmo que seja um intelecto precário, governado por muito papa, mas ainda assim você, com o intelecto humano, com capacidade de discernir, né, e escolher, você tem a possibilidade de começar a transformar o seu destino, né, através do exercício inteligente, exercício do livre-arbítrio que considerou e compreendeu o Dharma. Então, nós nascemos como ser humano, e significa que nós temos um certo punha, mas um ser humano interessado em Deus e a compreensão deste relacionamento, e ainda mais raro, um ser humano interessado em compreender qual é a natureza de Deus. Nós estamos falando no capítulo 7 sobre a natureza de Deus. Krishna está explicando melhor isso para todos nós. É por isso que a nossa cultura fala sobre os 4 buscas humanas, os 4 purusharthas. A maior parte das culturas por aí falam apenas nas buscas por segurança e prazeres sensoriais. No máximo, eles falam sobre a busca pela moral, pela moralidade, pelo aperfeiçoamento humano, né? A pessoa justa, a pessoa ética, a pessoa moral, né? Então, a maioria das outras culturas falam sobre isso. Você tem que controlar a sua tendência animal e se comportar de modo melhor. Assim, você se torna uma pessoa ética, moral, né? O budismo, todas as estruturas por aí falam sobre normas de condutas para que você deixe de ser um animal puramente movido por suas vássanas de desejos sensoriais. Então, nós temos vasanas por segurança, vasanas por prazeres sensoriais, e, em alguns casos, algumas culturas apresentam a busca por moralidade e melhoramento pessoal. Mas, depois disso, acima de tudo, a nossa escritura fala de Dharma e, mais importante ainda, fala de Moksha. Não somente eu devo me interessar por Dharma Moksha, e no Vivekachudamani, Shankaracharya nos diz que aqui estão 3 coisas que são realmente raras e são devidas à graça de Deus. O nascimento humano, o anseio pela libertação e o cuidado protetor de um guru, né, um guru competente, de um sábio aperfeiçoado. Então, no Viveka, ele diz, aqui estão 3 coisas que não ocorrem por acaso. Isso requer a graça de Ishvara, mas como nós sabemos, a graça não cai de graça. A graça não cai do céu. A graça requer punha espiritual, né? A graça de Deus. Qual é a graça de Deus? Você vai receber um nascimento humano, não somente um nascimento humano, mas numa boa família, numa boa cultura, num bom tempo, né? No qual os seus pais são pessoas religiosas, espirituais, e neste nascimento irá brotar o anseio pelo autoconhecimento e moksha. E mesmo que você tenha este desejo, ainda assim, Ishvara, através de sua graça, irá nos prover, né? Ou prover, Marcelo? Marcelo? Em português é prover. Obrigado. Irá nos prover com um professor competente, com um guru, né, familiarizado com as escrituras. Nós chamamos de sábio, na nossa cultura, né? O que é o sábio? A palavra já diz, né? O sábio é aquele que sabe. E o que o sábio vedantino sabe? Ele sabe
né, ele tem conhecimento a respeito da metodologia de ensino do Vedanta, que revelou para ele o conhecimento a respeito de sua real natureza em Brahman como Brahman. Então, ele tem a sabedoria porque ele sabe que ele é Brahman e ele sabe, né, ele está familiarizado com as escrituras de tal modo que ele possa compartilhá-las, né? O sábio é aquele que sabe, eu sou de natureza infinitamente não limitada. E ele sabe, conhece as escrituras ao ponto de poder compartilhá-las de modo melhor possível. Aqui ele fala um sábio aperfeiçoado. Papaji costumava dizer que a graça de Ishwara, a graça de Deus, né, o seu mérito, vai finalmente te levar a aquilo que ele chamava de a perfect guru, né, um guru perfeito, porque ele, ele encontrou Ramana e somente então ele compreendeu o que é um guru perfeito, o que é um guru puro, né, o que é um guru realmente sábio, né? Então, tudo na vida requer punho. Tudo de positivo que me eleva requer punho. Se você não tem punha, você não chega no Vedanta Brasil. Ou se você chega no Vedanta Brasil, chega com a maioria das pessoas que tão logo, ultimamente eu comecei a ativar um pouco o Facebook, né? Nossa página do Vedanta. Aí as pessoas chegam lá para dar opiniões. Aí, dependendo das minhas respostas, as pessoas se afastam imediatamente, porque elas querem simplesmente, né, oferecer as opiniões e querem ser reconhecidas, né, como pessoas sábias, né? Algumas pessoas têm punha para nascerem como seres humanos, mas não para chegar às escrituras védicas vedânticas. Portanto, o Lord Krishna fala de pessoas pecadoras, malfeitores, violadores do Dharma. Por causa disso é que eles fazem o quê? Fazem coisas demoníacas. Tudo isso devido à ausência, né, de punho e a ausência de sattvaguna, né, em suas mentes, que permite, né, que faz de modo que a sua discriminação seja comprometida. Eles ficam de tal modo tão extremamente iludidos, né, pelo poder de Raja Guna e Tamo Guna, que eles pensam que este mundo é simplesmente um banquete no qual eu tenho que consumir aquilo que eu quero, custe o que custar aos outros e ao meio ambiente. A pessoa quer satisfação pessoal, dinheiro, entretenimento, etc., etc. Maya produz isso devido aos seus gunas, aos seus prakritis, né? Maya, Rajoguna, Tamoguna, e existe a ilusão até mesmo condicionada por Sattvaguna, como nós vimos na aula de ontem. O Sattvaguna vai fazer da pessoa uma pessoa amante do conhecimento acadêmico, como se o conhecimento acadêmico pudesse realmente resolver a problemática do jiva humano. Este é o truque, os três gunas de Maya, os blocos de construção do inteiro cosmos. Eles estão presentes em todas as configurações, inclusive no corpo sutil, ou em outras palavras, na mente do Jiva Atma. Onde é que estão os três gunas? Eles pervadem tudo. E a mente do Jiva Atma, ele precisa ser agraciada com tanto quanto mais Sattvaguna quanto possível. Mas isso também depende de quê? Do Punya. E Punya depende de quê? Das nossas condutas ou ações, né? Em nascimentos anteriores e principalmente nesse também. Porque neste nascimento nós temos a possibilidade de produzir uma concentração monstruosa de Punya. Não?
Esse é um outro ponto que eu gosto de ressaltar. Os nascimentos anteriores vão produzindo tendências vasanas espirituais que são retidas como, né, conhecimentos e impressões, né, sutis, residuais no corpo causal. Aí, quando a gente nasce neste mundo, neste nascimento, né, nesta vida, aí nós temos o instrumento completo, né, os órgãos dos sentidos e os instrumentos dos sentidos. E aí a gente vai ter que trabalhar com base nas vasanas que nós trouxemos com nós, mas a produção de punha, ela é enorme quando nós estamos associados ao corpo, mente e os sentidos, já com uma graça, né, de estar em contato com as escrituras de Ishvara e de um guru. Então, este é o milagre realmente que nos permite fazer um progresso enorme numa única vida, desde que nós tenhamos tido o mérito para chegar nas escrituras de Ishvara e do Guru. Sem discriminação, as pessoas não conseguem compreender que o dinheiro e tudo que existe no mundo é perecível, é impermanente. As pessoas perdem tudo e, no final, perdem o corpo físico. Por que é tão difícil desenvolver este viver, esta compreensão, esta maturidade? É o poder de Maya, que vai iludir, cegar os indivíduos até o último suspiro, de tal modo que no último suspiro a alma individual vai dizer: quero mais, quero um outro instrumento de conhecimento e experiência, porque eu quero continuar resolvendo esse problema a modo meu. O poder de Maya ilude, encobre, esconde, né, vela a presença dessa inteligência suprema, o Criador deste universo e da criatura humana. Muitas vezes nós precisamos de uma experiência extremamente amarga, uma experiência extremamente adversa, para que a gente possa considerar que existe um Criador e que eu preciso de haver alguma coisa para me agarrar, porque a barra agora ficou pesada, né? A situação ficou muito difícil, então eu tenho que ter algo onde me agarrar. A questão do meu tio, quando ficou velho, começou a ir para a igreja, né? Maia, serão enganados pelos Maia. No Gita, capítulo 3, verso 10, Krishna mesmo diz: tendo criado os seres humanos junto com o espírito de sacrifício. Sacrifício de quê? Sacrifício dos meus desejos egocentrados, dos meus quereres e não quereres que não observam o Dharma. Eu tenho que sacrificar tudo aquilo que eu quero e não quero no altar do Dharma. Quando ele criou os seres humanos, ele criou os seres humanos com o espírito também do sacrifício, sem o qual a elevação espiritual é importante, é impossível. O que é esse yajna? É uma sadhana de entrega, né? De sacrificar a minha ignorância, sacrificar o que eu quero e o que eu não quero, né? E este poder, esta capacidade, ela é embutida em cada um de nós. Então, a gente não deve pensar que as nossas vasanas são tão fortes que elas não podem ser vencidas, porque Bhagwan, Deus, Ishvara, nos criou, né, dotado de todos esses elementos, entre eles o espírito capaz de sacrificar a minha própria ignorância, os meus quereres e não quereres, no altar do Dharma, no altar do Senhor. Krishna diz, neste verso, que como um manual que acompanha um aparelho elétrico, que o que fazer e o que não fazer, o que fazer e o que não fazer em relação a qualquer instrumento, nós temos que. Então, as escrituras é tal qual um manual. Que manual é esse? É um manual de conduta.
né? Como eu vou me mover neste mundo? Como eu vou navegar neste mundo aparente? Como eu vou sair deste oceano do samsara? Existe um manual de conduta. Esse manual de conduta não é simplesmente faz isso, faz aquilo, vira para a direita, vira para a esquerda. É um manual de conduta totalmente fundado, baseado em jnana, conhecimento. Conhecimento de quê? Nitya, as leis do Senhor, o Criador, que precisam ser observadas e respeitadas pela criatura, né? Então, este manual são as escrituras védicas vedânticas, né? Então, as escrituras, os gurus estão ali, mas as pessoas que não têm punho espiritual, elas são simplesmente insensíveis, são arrogantes, elas simplesmente rejeitam o Criador. E o guru a gente nem, né, nem dizer, né, o modo qual os gurus são rejeitados nos dias de hoje. Os tolos, vivendo em meio à ignorância, considerando os sábios e eruditos, circulam por caminhos tortuosos como cegos guiados por cegos. Isso é forte também. Isso aqui é no Mundaka Upanishad, falando sobre o guru dos semideuses, muito bacana. Existem os semideuses que se sentem realmente, né, os grandes sábios, mas eles são como tolos, vivendo em meio a uma ignorância sutil. Eles se consideram sábios e eruditos, circulam por caminhos tortuosos, como cegos guiando cegos, ou cegos guiados por cegos. É mais ou menos a situação do Facebook. As pessoas, às vezes, vão lá, fazem comentários, apresentam perguntas e oferecem respostas, mas elas, quando não gostam das respostas, elas, né, não se manifestam. Ainda bem que não dizem desaforo para mim, né? Mas elas simplesmente elas desaparecem por um tempo. Eu falei para um cara lá que não é curioso, porque as pessoas apresentam perguntas, pessoas que estão, de um certo modo, no Vedanta Brasil, há 3, 4 anos, 5 anos, mas nunca realmente participaram, né? As pessoas que realmente estão neste processo vedântico, né, são poucos, são quantos? Mas são uns 20, 30 no máximo, né, 50 no máximo, né? É uma panelinha mínima. E de vez em quando esses caras aparecem, pessoas que tiveram em contato comigo, que quiseram pedir que eu fizesse declarasse publicamente que eles eram grandes yanis, etc, etc. De vez em quando eles aparecem dando opiniões deles. Eu tento corrigir um pouco aqui e ali, né? E as perguntas são sempre perguntas que nenhum de vocês fariam. Por quê? Eu tenho vontade de responder, sabe como, Marcelo? Assim, olha, se você se torna meu aluno, começa a frequentar minhas aulas, essas perguntas vão ser resolvidas em 2, 3 meses. Eu não posso resolver uma pergunta sua sem o contexto. O contexto são muitas aulas, são textos e textos que precisam ser estudados e contemplados sistematicamente, numa ordem. As pessoas querem algumas respostas, e a única resposta que eu poderia dar realmente é assim, olha, é muito simples, a resposta não vai te ajudar, porque vai ser mais conhecimento puramente intelectual, acadêmico, você precisa participar das minhas aulas, mas aí o cara vai ficar mais bravo ainda. Eles não sabem nada, mas eles pensam que sabe tudo. Então, por que eu deveria abordar alguém? Por que devo estudar as escrituras? Portanto, eles não aceitam ajuda nem das escrituras, nem do guru. Não aceitam a ajuda dos gurus e dos shastras, e, portanto, eles se tornam o quê? Pessoas mesquinhas, as mais humildes entre os seres humanos, e porque eles são narada, a Dharma. Esta vida humana pode comprar ou realizar tudo. Essa passagem eu não entendi. Deixa eu ler palavra por palavra. Por que devo estudar as escrituras? Essas pessoas diriam. Eu já sei tanto, né?
E não somente elas têm, aparece lá falando sobre curso de milagre, falando sobre o ensinamento disso, e aquele que falou isso, meu Deus, como é que eu vou ter que me manter ali sem ofender ninguém, né? Eu tenho que fazer um controle das minhas vássanas ofensivas, porque dá vontade de dizer assim, sai para lá com todas essas coisas que você acredita que tenham realmente te dado tanta sabedoria. Se você fosse sábio, você não estaria aqui fazendo perguntas tão básicas, né? Mas eu não posso falar essas coisas, né? Tem pessoas que falam, ficam bravas mesmo e dizem. Tinha uma Swamini da Dayananda Mission, né, o Ashram, que ela era muito boa, muito assertiva, mas era muito brava. Ela dizia na cara mesmo coisas que, né, que machucam o ego. Deixa eu ver se eu entendo essa passagem. Eles não aceitam ajuda na forma de gurus e chá, e, portanto, eles se tornam Narada Maha. Nara Adharmaha significa as pessoas mais mesquinhas, as mais humildes entre os seres. Humildes aqui é que me fez confusão. As pessoas mais mesquinhas, as mais humildes entre os seres humanos, e porque eles são Nara, Talvez pequenas, né, professor, em vez de humildes. pequenas, mesquinhas, pequenas, por aí. Esta vida humana pode comprar ou realizar diversas coisas, mas o objetivo mais elevado de moksha, mas elas perdem aquele objetivo mais elevado e elas ficam presas em objetivos muito irrelevantes e muito inferiores, né? Coisas comuns. Essa mesma forma, este mesmo nascimento humano, esta maravilha de oportunidade pode ser utilizada para o ganho mais elevado, mas a maioria das pessoas, iludidas pelos poderes de Maya, excesso de Rajoguna, Tamoguna, elas querem obter somente aquilo que existe mais baixo, né? Segurança e satisfação, prazeres sensoriais. Elas são pessoas indiscriminativas. Qual é a guna da discriminação? Sattva guna. Nós precisamos de cultivar e desenvolver Sattva Guna para sair deste buraco, para começar a deixar o oceano do samsara. Então a gente para por aqui e a gente volta daqui a pouco. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio
diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.